Olá, está começando agora o seu podcast preferido. Vamos descomplicar a economia para você. O tema de hoje é bombástico. Quem se arrisca no palpite? O tema é taxa cambial. O grupo facilitador do conteúdo é Bárbara, Laís, Joyce, Fátima, Maele, Raniele e Isabel. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada! Estamos aqui hoje e vamos entender um pouco mais sobre taxa cambial. Falaremos sobre o conceito, a história e como isso impacta no nosso dia a dia. Bom, o que é taxa cambial? Então, Laís, primeiramente é um prazer estar aqui para explicar aos ouvintes um pouco desse assunto. Espero que ao fim do podcast todos possam ter compreendido melhor esse assunto tão importante. Após uma série de eventos históricos ligados às duas grandes guerras, surgiu o Acordo de Bretton Woods. Em 1944, dentre outras políticas, ele estabeleceu o dólar americano como moeda padrão para as transações internacionais. Mesmo sem ter usado moeda estrangeira, você já deve ter visto no noticiário informações sobre a alta e baixa de moedas, como o dólar e o euro. De forma simples, taxa de câmbio é o valor de uma moeda em relação à outra. No mundo todo, o dólar é usado como referência ao valor das moedas de outro país, tanto para operações financeiras, comércio e turismo. Mas a taxa de câmbio existe e pode ser calculada para qualquer moeda estrangeira em relação ao real, que é a moeda em circulação no Brasil. Eita, interessante! Então a taxa cambial é muito importante para a economia de um país, não é? E como é definido o valor de uma moeda em relação à outra? Bom, Laís, fatores econômicos e políticos geralmente são considerados para aumentar ou diminuir o valor de uma moeda em relação à outra. Porém, o principal fator é a oferta e a procura de uma moeda. Como explicamos isso? É mais ou menos assim. O dólar funciona como a moeda que define a taxa de câmbio estrangeira, uma vez que é moeda mais usada para operações e transações comerciais e financeiras entre os países, ou seja, é a moeda mais forte. Outro fator que interfere nessa conta é o regime cambial de cada país. As duas principais formas que definem o valor de uma moeda estrangeira são o câmbio fixo e o câmbio variável. Mas também existem outros modelos. Interessante esses fatores. Pode falar mais sobre os tipos de câmbio? Claro, Laís. O câmbio fixo é o governo que estabelece o valor da moeda e o Banco Central trabalha para manter o preço, comprando e vendendo dólares por meio de reservas internacionais. Para manter essa taxa, o governo compra e vende sua própria moeda no mercado de câmbio ao preço fixado. Esse regime costuma ser utilizado com o intuito de estabilizar o valor de uma moeda e tem como algumas vantagens eliminar o risco cambial e evitar a alta da inflação. Quanto às desvantagens, o governo precisa ter reservas internacionais suficientes e pode haver falhas, resultando em alocação ineficiente de recursos pelo mundo, além de um excesso de oferta ou demanda. Já no flutuante, o governo não interfere no mercado cambial e permite que a taxa de câmbio seja estabelecida pelo mercado, por meio da lei de oferta e procura. Apesar de existente, é importante ressaltar que essa modalidade não costuma ser pura. Isso porque, ao menos no Brasil, o Banco Central interfere para evitar variações bruscas ou influenciar taxas de câmbio. Esse sistema, em sua forma pura, é recomendado apenas para países economicamente e politicamente instáveis, o que não é o nosso caso. Entretanto, essa é a taxa adotada pelo Brasil. Já o atrelado também, conhecido como banda cambial, nesse sistema a autoridade monetária do país, Banco Central, no caso do Brasil, influencia no câmbio. Entretanto, essa interferência consiste exclusivamente em permitir a variação das taxas dentro de um determinado limite, mínimo ou máximo. Esse intervalo é chamado de banda cambial. Para que esse sistema funcione, é necessário que o Banco Central tenha reservas internacionais suficientes para compra e venda de moeda, mesmo em tempos de crise. Entre 1995 e 1998, o Brasil adotou esse sistema de câmbio atrelado com o dólar. Obrigada, Rani.
Mas e aí, Joyce, como a taxa de câmbio afeta a economia? Para a grande maioria dos economistas, a taxa de câmbio é tudo. Afinal, ela afeta principalmente a inflação e todos os preços dentro da economia nacional, inclusive bens de consumo produzidos dentro do país ou por pequenos produtores rurais. Né, Maria? Consegui entender, Joyce. Isso pode acontecer devido à importação de maquinário, matéria-prima e bens de consumo no país, em sua maioria cotados em dólar. Além disso, matéria-primas como milho, soja, petróleo e outros também têm seus preços estabelecidos na moeda norte-americana. Se há pouca oferta, o preço sobe no exterior e o Brasil precisa reajustar os valores. Na indústria, quando o dólar sobe, os produtos nacionais barateiam e os importados ficam mais caros, o que é benefício para nós. Por outro lado, quando há uma maior necessidade de importação, o cenário se inverte. Lembrando, Maria, que ainda que o impacto sofrido pela indústria é muito mais evidente que em relação à economia. Sabe por quê? Porque na economia, os efeitos eles ocorrem a longo prazo, distribuídos em produtos, nos supermercados ou na passagem do transporte público, por exemplo. Já na indústria, considerando que muitos dos componentes são importados, esse impacto é imediato. Bom, minha gente, como vimos, a taxa de câmbio determina o valor de uma moeda estrangeira em relação à outra. Ela influencia não apenas o poder de compra do turista em destinos internacionais, como pode afetar a economia dos países a longo prazo, correto? Sim, Laís, exato. E o ideal, gente, é sempre se manter atualizado sobre as oscilações da taxa de câmbio e as variações do mercado, principalmente frente a crises econômicas, políticas e sociais. Obrigada, meninas! Agradecemos também a nossa orientadora do curso de Economia, Gabriele. Mas não podemos esquecer de agradecer a você que dedicou sua atenção para nos ouvir. Até a próxima, futuros administradores e contadores! Hoje é dia 3, 4.